Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado hoje é o criador Miguel Mateus, a quem eu começo por agradecer estar aqui estes minutos à conversa connosco. Olá Miguel, bem-vindo. Olá Pedro, tudo bem? Obrigado eu, primeiro que tudo, não é? por me receberes e disponibilizares o teu tempo para falarmos um bocadinho. Ora, é um gosto. Olha, eu gostava que primeiro que tudo nos falasses um pouco do teu percurso, se puder ser. Ora, eu comecei no teatro infantil-juvenil, comecei a fazer aos 18 anos no Teatro Sonho, depois fui estagiar para o Teatro dos Aloés e lá permaneci durante 4 anos, fui como assistente de encenação sempre, e esse foi a minha segunda grande escola, porque eu fiz o curso profissional de interpretação na Dom Pedro V, e pronto, então foi a minha segunda grande escola, onde estive lá 4 anos e fiz algumas produções com eles. E depois fui fazendo vários espetáculos com Michel Simeão. Foi nessa altura também quando surge a companhia Casa Cheia, que é a minha companhia, surge em 2015, e então começou por aí, começou por estarmos em Odivelas, começámos a produzir vários espetáculos de uma natureza mais próxima da população de Odivelas, tentando disseminar um pouco a cultura no concelho, e íamos gerindo isso com outras produções, com os nossos espetáculos, e começámos num dia igual aos outros no Teatro da Comuna, depois que fui eu que encenei, depois fizemos uma adaptação do Filoctetes de 3 autores, do Heiner Müller, do André Gide e do Sófocles, exato, e maioritariamente do Sófocles. E pronto, e fomos fazendo várias peças. Entretanto, mais recentemente, estive com o Miguel Loureiro a fazer a Dama das Camélias, no Teatro São Luís, e depois fiz também um monólogo com ele no Porto, e pronto, e depois e ao mesmo tempo fui fazendo algumas séries. Agora tenho um filme também que é o Bem Bom, que está nos cinemas, e em paralelo fui fazendo as minhas encenações, mais ou seja, as minhas encenações, porque a Casa Cheia começou por ser um projeto com uns amigos meus. Entretanto, decidimos seguir cada um. Eles criaram o Teatro Bastardo e eu fiquei com a Casa Cheia, e então desde há uns tempos para cá começou a ser mais as minhas criações, desde o Je suis Werther, depois e agora o Banquete. Pronto, e é mais ou menos este o meu percurso, assim, de memória rápida, que me lembro. Já não é curto. Olha, nos falasse então deste espetáculo que vão agora apresentar na Malaposta, o Banquete, que nos falasse das origens deste espetáculo. Este espetáculo foi isto nasce de uma. Isto nasce. Houve uma altura, há poucos anos atrás, vamos falar de 3 anos, este espetáculo já começa a ser pensado nessa altura, há 3 anos para cá, que eu me apercebo que nunca quis escrever sobre amor, e sempre coloquei isso de parte, porque acho que toda a gente escreve sobre amor, tudo é sobre o amor, tudo é sobre o amor, e apercebi-me, a meio do percurso, que tudo o que eu escrevi era sobre amor. Portanto, tudo era inevitável. E então decidi debruçar-me sobre isso, sobre o amor. E na altura estava a ler um livro que se chama Que Emoção, do Didier Huberman, de um belíssimo historiador.
E, e esta noção que ele nos dá da emoção ficou muito marcada, ficou muito presente em mim. E depois, quando, não sei porquê, mas reli o Banquete a certa altura, não sei se foi alguém que me deu para eu ler, se eu encontrei o Banquete, não me lembro como é que surgiu o Banquete de Platão, e de repente cruzar estas duas... quase estas duas entidades, né? O Platão e o Didier Huberman, esta noção de que o amor é uma emoção e como é que esse amor, como é que o amor funciona. Então foi através disso e também, quer dizer, através de tudo o que se passava na minha vida. Portanto, isso também era uma coisa muito latente, essa necessidade de explorar um tema. Porque a certa altura começo a perceber que é isso que eu faço, é qualquer coisa que me inquieta, não é? Todos nós, qualquer coisa que nos inquieta, e então decidimos avançar, não sabemos muito bem porquê, mas vamos avançar sobre isso. E o Banquete surge disto, surge neste cruzamento entre o Didi, o Barman e as minhas inquietações e o Platão, neste tríptico, chamamos-lhe assim. E que formas de amor é que vamos poder ver em palco? Se é que posso pôr a pergunta nestes termos. Isso é uma bela questão, porque a grande questão deste cruzamento é uma única forma de amor, o amor ser só um. Se ele é uma emoção, ele é qualquer coisa, e o Huberman explica isto, ele é qualquer coisa que está fora de nós e que nos atravessa, e são as emoções. Portanto, nós vamos no meio da rua e de repente olhamos para qualquer coisa e isso move-nos, não é? É uma emoção, algo que nos cria-nos em nós um movimento. E então, ao contrário do Freud e da sexualização, da questão sexual e da questão do amor próprio e de vários amores, e o amor tornou-se para mim uma única coisa, e nessa única coisa ele torna-se mais precioso, torna-se mais contido e torna-se mais amplo, então, porque se nós o dispersarmos em várias formas, se o dispersarmos por vários motivos, ele vai-se perdendo. Atenção, isto é a minha opinião, isto é o que eu exponho, eu e a Luísa expomos no texto, a Luísa Fidalgo. E então, essas formas de amor não é apenas uma, é o amor, o que defendemos, por assim dizer, ou que expomos, não defendemos nada, porque na verdade estamos só a expor, porque isso é outra parte muito importante deste banquete. A nossa exposição é que o amor é um, o que difere são as diferentes relações que nós estabelecemos. A relação que eu estabeleço com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com a minha namorada, com o meu namorado, com os meus amigos, com o meu cão, com o quadro, não é? Isso é o tal amor platónico que nós fomos atenuando cada vez mais e pondo de parte, não é? Porque o amor platónico é de alguma forma altruísta, que é o quadro não precisa de nos amar de volta. Nós amamos o quadro, mas ele não precisa nos amar. E isso é uma questão muito complicada, sobretudo, não sei se é geracional ou não, mas para aquilo que eu sinto é que torna-se complicado. Se eu não for correspondido, então o que é que eu sou? O que é feito de mim? E isso é a questão que eu exponho no banquete. Okay. Mas ainda assim, consideras que Platão ainda pode ser uma inspiração em 2021? Sem dúvida. E sobretudo dramaticamente, numa questão de construção dramática, porque aquilo que me atraiu mais no banquete de Platão não é tanto o discurso não está assim tão contido no nosso banquete, na nossa ideia de banquete. O que está contido é literalmente o banquete, porque a forma como ele escreve os discursos, não é? Conhecendo Platão, sabemos a história antes dele começar com estes diálogos, as falhas de Platão, conhecemos, quer dizer, temos uma noção dessa. Ele pretendia uma coisa, entretanto não foi bem aceito, então começou nestes diálogos. E dramaticamente aquilo para mim tornou-se muito. É rico.
por exemplo, eu lembro-me de uma nota, e isto está no nosso banquete, uma nota de rodapé, que diz que ao fundo, noutra divisão, ouvem-se as mulheres a tocar, uma delas toca, e as outras cozinham, e de repente esta segunda dimensão torna-se para mim teatral. De repente eu consigo... E isso foi a grande... Platão para mim eu sirvo-me disso, sirvo-me de uma construção teatral através de Platão. À mesa, a questão toda à mesa, a questão dos diálogos, que são monólogos que depois o outro vai... Quer dizer, claro que os monólogos são todos condicionados para uma única... para um único sentido, são todos manipulados, por assim dizer, mas esta noção teatral em volta da mesa, da comida, a chegar, a beber, a falar, a conversar, de repente começa-me a surgir ali a ideia de espetáculo quer dizer, noutros livros, noutras obras de Platão também isso é notório. Então o que me fascinou foi mais essa, por que não ir por aqui, por que não começar a explorar isto? E isso depois traduz também na forma da escrita, na forma de cena, na forma da construção do próprio espetáculo. Pronto, exato, eu ia-te precisamente perguntar, ias dizer alguma coisa? Não, Okay, era isso. ia-te falar, que nos falasse um pouco da forma como chegaram ao texto final do espetáculo. Eu sei que tu escrito também com a Luísa Fidalgo, não é? Com a Luísa. Como é que foi essa construção? Olha, eu posso dizer que foi dos projetos mais... Eu não sei que termo é que é de aplicar aqui, mas eu tinha uma ideia. Estás a ver quando nós temos uma ideia, isto para mim é muito importante naquilo que eu faço, que é nós temos uma ideia, nós vamos criando ideias, essas ideias são concretas, nós temos certezas, temos imensas certezas das coisas, e para mim, ou seja, para mim, em relação à minha vida pessoal e à minha vida artística, por assim dizer, o que eu gosto é quando essas certezas são constantemente retiradas, quando eu, de repente elas deixam de existir. Então há uma certeza enorme, Luísa, vamos fazer isto. Então, e a minha ideia é esta, a minha relação com o teatro está aqui tremida, eu ando noutros sítios, ando na música, ando na arte plástica, ando nos ensaios, ando na sociologia, ando noutros sítios, e então começo a criar uma ideia do que é que eu quero escrever, de como é a forma como eu quero escrever, e então essa foi a minha proposta para a Luísa. Vamos falar sobre o amor, mas através das nossas experiências, através da experiência de cada um, e depois vamos escrever, tu escreves 3 pessoas, eu escrevo outras 3 pessoas, e nós não sabemos o que é que cada um está a escrever. Então durante um mês e meio, andámos a escrever sem saber o que é que o outro estava a escrever. Tínhamos uma estrutura mínima de assuntos que tínhamos de tocar a certa altura. No grande dia em que nos juntamos todos para, bom, agora foi isto que escrevemos, de repente aquilo começa a fazer sentido. E essa foi a premissa da escrita, nós não sabemos o que é que cada um escreveu e agora vamos cruzar estes textos, vamos cruzar monólogos, transformando-os em diálogos. E assim surge a escrita do texto, depois com algumas condicionantes destas certezas que eu estava a dizer, do que é que eu queria que fosse escrita, do que é que eu queria que fosse as questões cénicas, nomeadamente, por exemplo, a questão do tempo é muito importante, o tempo tem que ser o tempo real, o tempo do espectador, o tempo do teatro, tem que se passar no teatro, tem que se passar, não há fantasia, não há qualquer coisa fantasiada, de repente isto durante os ensaios começa-se a desmoronar tudo. E porquê? Porque a escolha dos atores foi muito importante, porque eu escolhi estes atores perante as características que eu sabia que tinham e perante aquilo que eles podiam trazer. E a beleza que há entre esse diálogo, porque por exemplo, eu assinto sempre direção, não assinto encenação, porque o que eu faço é dirigir pessoas, é isso que eu sinto. E então estes diálogos que surgem com os atores, com a Luísa, começam a desmoronar todas as ideias que eu tinha, não são todas, atenção, não é que de repente é outro espetáculo, mas é um caminho que vai começando a ser esculpido, é qualquer coisa, uma pedra, um mármore qualquer que é esculpido por várias pessoas e cada pessoa esculpe à sua maneira,
e temos o objeto final que é de todos e tira-me o tapete completamente. Foi inacreditável. O processo criativo da montagem do espetáculo a partir do texto foi toda essa transformação que tu já foste falando, não é? Sim, Transformou-se numa toda. coisa diferente. É diferente e pessoal, ou seja, é muito pessoal e então tem que haver um respeito por aquilo que é o ponto inicial e depois, de repente, a introdução pessoal de cada um. Tem que haver respeito por essas pessoas e por essas ideias e por isso tudo. E o espetáculo torna-se mais completo ou mais complexo ou mais... Não sei o quê, mas esse respeito é para mim muito importante numa questão de trabalho. Não ser a figura da autoridade. Que é horrível. Olha, queria só, antes de fazer a última pergunta, relembrar, portanto, está no Centro Cultural Malaposta, recorda-me só as datas, 26, é isso? Estamos de 26 de agosto a 5 de setembro. A 5 de setembro, exatamente. Ok. Então a minha última pergunta é o pedido de um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Um pedido de um desejo para as artes nos tempos mais próximos. Eles são muitos, na verdade, mas eu gostava, há pouco tempo falava com uma amiga minha, aliás, não só com ela, mas também depois também com outros amigos sobre a questão crítica. E o que eu tenho mais medo, podemos inverter isto, não o desejo, mas o que eu tenho mais medo é de uma estagnação artística. Tenho muito medo disso, por a falta de... a questão da crítica não é só haver críticos, é mesmo a questão da crítica. Esta noção de tudo ser plausível, tudo ser bom e tudo ser esta apologia do bom, do fantástico. Não sei se é uma coisa, repito, não sei se é uma coisa geracional, porque eu às vezes sinto que pode, por algumas coisas que tenha lido e confrontado, que há uma apologia do especial, somos todos muito especiais e não sei, e isso tudo. Portanto, invertendo a pergunta, desculpa, estou-me a alongar, invertendo a pergunta era uma não estagnação teatral, uma não teatral, desculpa, uma não estagnação artística. Esta possibilidade de exploração de qualquer coisa que possa, de qualquer pessoa, de qualquer questão pessoal que não seja só uma influência daquilo que está a ser feito, mas daquilo que já foi ou que ainda será, ou qualquer coisa que não estagne. É isso que eu tenho medo, é de uma estagnação qualquer artística e que seja institucionalizado, tudo seja muito institucionalizado. Pronto, é isto. Não sei se respondi à tua pergunta, desculpa, mas é porque é para isto, quer dizer, para isto que eu é por causa da liberdade que eu faço o que faço, portanto, isso para mim é muito importante. Espero que continue, é o meu desejo. Exatamente. Miguel, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigado, Pedro. Tudo a correr bem. Muito obrigado pela conversa.